Aqui eu vou mostrar um caso de um paciente que é muito frequente isso acontecer no dia a dia do nosso consultório, a gente se empolgar, né, com a primeira lesão tumoral que a gente encontra, né? Então, nesse caso aqui desse paciente, foi vista ali a lesão tumoral no couro cabeludo, e nesse caso, é muito frequente isso acontecer em serviço de residência, né? Aí vê aquelas características ali da lesão que é bem enegrecida, já pensa, nossa, é um melanoma, vamos marcar para tirar, é grave, é prognóstico ruim, e vamos tirar. Então tem essa, a gente fica meio afoito, né? A gente fica meio que estimulado por aquela capacidade que a gente teve de utilizar a ferramenta e realmente diagnosticar adequadamente um tumor. Só que a gente esquece, às vezes, quando isso acontece, né, de acabar de fazer o exame físico completo do paciente. E nesse caso aqui do paciente, ele não tinha só essa lesão no couro cabeludo, ele tinha também uma lesão no peitoral direito e, infelizmente, ele tinha uma lesão que passou desapercebida pelo primeiro avaliador, que era a lesão também do braço esquerdo, né, que é essa lesão aqui do braço esquerdo. Então, o paciente, na verdade, teve 3 lesões importantes de atuação cirúrgica e, claro, a última lesão que não foi vista era a mais importante e deveria ser dada, né, uma agilidade ali da cirurgia. Então, olha só, por que que houve esse erro, né, esse afoitamento? Porque quando a gente encontra lesões muito pigmentadas, como essa aqui do couro cabeludo, da fronte do paciente, a gente vê essa quantidade de pigmento, um pigmento puxando ali para o preto, né, puxando para o azul. Então a gente já interpreta, nossa, é um véu azul esbranquiçado, então o véu azul esbranquiçado já tem alta especificidade para melanoma, já pensa em melanoma, já quer tirar no mesmo dia e é melanoma. E é um melanoma já talvez ulcerado, um melanoma prognóstico já avançado, né? Prognóstico ruim, então já fica tudo aquilo ali já trazendo essa sensação ruim, né? Você foi capaz de fazer o diagnóstico, porém o diagnóstico foi tardio. Então, na verdade, esse afoitamento, né, de interpretar isso como sendo um véu azul esbranquiçado, que é de alto grau de especificidade para melanoma, foi uma interpretação totalmente inadequada. Então, por isso que é importante realmente a gente estudar a dermatoscopia de maneira correta, para a gente não fazer esses diagnósticos de maneira intempestiva, né? O correto é a gente aprender algum algoritmo, né? Tem vários algoritmos aí, vários livros, e seguir aquele algoritmo que a gente escolhe, né, de maneira mais cartesiana. Então, nesse caso, o algoritmo que a gente mais utiliza no mundo é a análise de padrões. Então, para análise de padrões, né, para a gente considerar uma lesão como sendo de origem melanocítica, ela tem que ter rede pigmentar, glóbulos agregados, estrias radiadas ou rede invertida. E nessa lesão, eu não tinha nenhuma dessas 4 estruturas. Então, falar que eu achei o véu azul esbranquiçado e que isso é melanoma está totalmente inadequado, porque véu azul esbranquiçado não é uma característica que classifica essa lesão como sendo de origem melanocítica, né? Então, primeiro eu tinha que achar uma estrutura que caracterizasse a origem melanocítica para depois falar que tinha um véu azul esbranquiçado, porque o véu ele só vai estar presente depois que eu classificar essa lesão como sendo de origem melanocítica. Então, era totalmente inadequado falar que eu já estava enxergando um véu. O que eu tinha que procurar era estrias radiadas, rede pigmentar, glóbulos agregados ou rede invertida. E nenhuma dessas 4 estruturas, após eu procurar, foram encontradas nessa lesão. E aí, nesse momento, pelo algoritmo, eu começo a procurar estruturas que classificam essa lesão como sendo de origem não melanocítica. Então, eu começo a procurar, no caso, estruturas que lembrem carcinoma base celular. E aqui, se eu for ver com bastante delicadeza, não sei se dá para ver no monitor de vocês, mas aqui dá. Olha que linda essa borda em folha, essa borda, né, da lesão em folha de bordo, né, aqui. Então, eu tinha até as crisálidas, que é inespecífica, tinha os ninhos ovoides acinzentados, que é característica de base celular, mas o que caracterizava realmente o base celular eram as áreas em folha de bordo. Então, após eu encontrar as áreas de folha de bordo, realmente essas áreas azuladas não eram véus esbranquiçados, e sim ninhos ovoides acinzentados, que é uma característica do carcinoma basocelular. É claro, ulceração pode estar presente em qualquer um dos tumores e crisálidas também pode estar presente em qualquer dos tumores, seja maligno ou até mesmo benigno. Então, esse afoitamento acontece e a gente acaba não utilizando o algoritmo de maneira correta e, consequentemente, fazemos também hipóteses diagnósticas inadequadas, tá bom? Então, esse aqui foi removido, realmente se tratava de um CBC. A outra lesão do peitoral direito, ela foi um pouquinho mais fácil em termos de diâmetro, né? Era uma lesão já carnuda, sangrante. Então, quando eu comecei a procurar, eu já percebi aqui, ó,
as áreas em folha de bordo, e é claro, áreas de ulceração pode estar presente em qualquer tumor, mas as áreas de folha de bordo têm uma especificidade muito alta para o carcinoma basocelular, então realmente foi comprovado se tratar essa segunda lesão de um carcinoma basocelular. Agora, a terceira lesão que passou batido pelo primeiro avaliador foi a lesão do braço, que talvez realmente era a lesão de menor diâmetro, porém com maior importância para o prognóstico de vida do paciente. Essa lesão estava aqui na face anterior do braço esquerdo, clinicamente realmente chamava atenção pelo pigmento enegrecido intenso, e a dermatoscopia não tínhamos dúvida. Era uma lesão de origem melanocítica, tinha uma rede pigmentar muito nítida, né? Uma rede pigmentar atípica, mas muito visível. Uma área amorfa excêntrica, né? Fugindo do centro da lesão, e a terminação aqui da área amorfa, né? Produzindo essas linhas paralelas umas às outras, que eram as estrias radiadas, que tem uma alta especificidade para o melanoma dentro de uma lesão que já tinha sido classificada como sendo de origem melanocítica pela presença da rede pigmentar atípica. Tínhamos também as áreas amorfas acastanhadas, né, distribuídas aqui também excentricamente nesse polo assimétrico. Então, várias características que lembravam o diagnóstico, né, de uma hipótese principal para o melanoma, num paciente também já de idade, acima ali dos 40 anos, né, com a hipótese principal, infelizmente, para melanoma. Então, essa lesão tinha essas características da rede pigmentar atípica, área amorfa enegrecida excêntrica, as estrias radiadas, e infelizmente foi comprovado se tratar de um melanoma. Bom,